Olá, na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Interesse Público traz um importante debate sobre a participação feminina na política brasileira. Já se passaram quase 90 anos desde que nós, mulheres, conquistamos o direito ao voto. Mas, apesar de sermos maioria na população, a participação nas decisões do país ainda está longe de ser uma realidade. Até mesmo quando o que está em jogo é o nosso próprio destino. E o Interesse Público de hoje mostra como o MPF vem se dedicando a mudar o rumo dessa história. É muito importante que se cumpra a lei que estimula a participação feminina nas eleições. Queremos mais mulheres na política. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Já se foram 86 anos após nós, mulheres, termos conquistado o direito ao voto. Mas mesmo depois de quase 9 décadas, a participação feminina na política ainda é pequena. É só olhar o número de vereadoras, prefeitas, deputadas, governadoras e na direção de cargos nos partidos. O que pensam as mulheres sobre o assunto e o que o Ministério Público tem feito para tentar equilibrar essa desigualdade é o que vamos ver agora na reportagem de Galton Ser. Lá vem a dona Esther, ainda na ativa, 70 anos e indo para o trabalho. E outra, também não aposentou o direito de votar. Não, vou continuar votando. Até porque, lembra bem que a mãe dela só pôde votar pela primeira vez depois dos 30 anos. Era uma coisa assim que a mulher não tinha voz, não tinha direito, né? E para ter o direito ao voto foi preciso lutar, protestar, enfrentar uma sociedade que não enxergava as mulheres como eleitoras. Porque quando muitos parlamentares encampavam essa ideia, apresentavam projetos, mas os projetos não avançavam. Ter um desses aí não foi nada fácil. Título de eleitor, década de 30, foto em preto e branco. E nesse espaço, a assinatura de uma eleitora, Berta Maria Júlia Lutz, uma das pioneiras do movimento feminista no Brasil e responsável direta pela conquista do voto feminino. É uma janela que se abre para votar e serem votados. Então, é um corte abrupto com toda uma discussão que vinha acontecendo há muitas décadas. 24 de fevereiro de 1932. Foi nessa data e com o novo Código Eleitoral que as mulheres passaram a ter o direito de votar. O voto ainda era restrito às casadas e às mulheres que tinham ensino superior, mas já foi um avanço. De lá para cá já são 86 anos. Muita coisa evoluiu. O voto é todo eletrônico, mas a sociedade ainda cobra por mais mudanças. O Brasil, apesar de ser um país democrático, com uma ampla participação feminina, está muito atrás de muitos outros países na nossa região e no mundo no tocante à participação das mulheres no parlamento. O Ministério Público entende que esse é um nicho da atuação na área eleitoral que precisa ser corrigida e incentivada. Queremos mais mulheres na política. E os números não mentem. Dos 513 deputados da Câmara, apenas 52 são deputadas, 10% do total. No Senado, a mesma situação. São apenas 13 senadoras do total de 81 parlamentares. Nós temos que lutar, fazer leis, e aqui você vê, cada vez que a gente faz uma lei buscando uma cota, é um Deus nos acuda, né? Objetivamente é tirar um menino para botar uma menina. Então isso não entra na cabeça dos homens que estão ocupando o poder nesse país desde sempre. A Procuradoria-Geral Eleitoral defende a adoção de cotas para mulheres nos cargos de direção dos partidos políticos. Hoje, dos 34 partidos do país, apenas 3 têm mulheres presidentes. Essa medida é o início do processo de superação, na medida em que garante espaço reservado para mulheres. O mais importante de todo esse processo
não é a reserva de financiamento ou reserva de cargos, mas uma tomada de consciência das mulheres na política como candidatas ou como eleitores para ter voz e vez. Voz e vez. Profissões diferentes, idades diferentes, pensamentos bem parecidos. Eu entendo que o voto feminino é tão importante quanto o voto masculino, é o voto do cidadão e não do homem ou da mulher. A gente ainda vive na idade que o homem ainda reina, a voz do homem é mais ativa do que da mulher. A gente ir lá e votar e mostrar quem realmente nos representa, quem representa nossos interesses é muito importante, né? A gente direcionar o nosso voto para alguém que possa fazer a diferença, pensando também no gênero feminino. E em ano de eleição, você já sabe, é preciso estar atento para evitar irregularidades. Você também pode ajudar o MPF a fiscalizar o processo eleitoral. Sabe como? Conta pra gente, Augusto Viana, tudo bem? Tudo bom, Eliane? Pois é, o cidadão pode e deve encaminhar as denúncias ao MPF. É muito prático, a ferramenta está aqui perto da gente o tempo todo. Eu estou falando do Saque MPF, um aplicativo de celular que pode ser baixado sem pagar nada. Simples e autoexplicativa, essa ferramenta permite que o cidadão registre uma denúncia, peça informações e consulte o andamento do caso. O aplicativo traz ainda telefones, endereços e e-mails das unidades do MPF em cada estado. O que o MPF busca é o contato direto com o cidadão, transparência e mais rapidez no acesso às informações. Augusto, eu citei o caso das eleições, mas outros tipos de denúncias também podem ser feitas pelo aplicativo. Sim, verdade, Eliane. Outros assuntos como obras públicas inacabadas, problemas ambientais e muitos outros também podem ser feitos. Essas denúncias podem ser feitas pela internet. Sim, por meio da sala de atendimento ao cidadão. O endereço já aparece aí na tela, cidadão.mpf.mp.br. Obrigada, Augusto. Até a próxima. Valeu, Eliane. Até a próxima. Tchau. E no próximo bloco, a situação das mulheres nos presídios brasileiros. O país é o 5º em número de detentas no mundo. E ainda uma entrevista com a Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco. O interesse público volta já. O Brasil é o 5º no mundo com a maior população carcerária feminina depois dos Estados Unidos, China, Rússia e Tailândia. São mais de 40 mil mulheres presas em todo o país. Sobre esse assunto, a repórter Madalene Machado conversa agora com a Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco. Vamos ver. Doutora Ela, obrigada por participar do programa Interesse Público e eu já começo perguntando para a senhora qual a sua visão que está hoje, as condições que as mulheres enfrentam no sistema penitenciário feminino no país. Houve um aumento exponencial, um crescimento significativo das mulheres nesse sistema prisional. Mas, de qualquer forma, elas representam um número muito menor. E aí o que acontece? Elas sempre ficam nos lugares onde alguma vez os homens estiveram, e aí então foi construída uma ala melhor, um estabelecimento melhor. Na verdade, não há um sistema penitenciário feminino pensado para as mulheres. Para a gente entender isso, tem que entender a posição da mulher na sociedade brasileira e entender que a posição da mulher, mesmo as mulheres que ocupam posições, é uma posição de desigualdade. Então, as mulheres assim, que entram nesse mercado, nesse tráfico de drogas, elas inclusive são mais estigmatizadas, porque os juízes quando dão, e até juízas quando dão sentença, são sentenças que às vezes são de penas mais graves comparativamente com a dos homens. Por quê? Mas ela é mulher, ela deveria
não fugir desse papel de mulher. Qual é o papel de mulher? É o papel de ser mãe. Então, essa coisa de ser mãe, de estar numa fase reprodutiva é muito pesada para a mulher. Já falando nesse assunto dessas mulheres mães, a senhora considera positiva essa recente decisão do STF sobre essa prisão domiciliar de mulheres gestantes, lactantes ou com filhos menores de 12 anos? Sim, eu acho positiva. Eu já vi críticas por dizer, isso aí é um tipo de agora as mulheres podem fazer o tráfico e quem as agencia, né, vai preferir mulheres que estão gestantes, mulheres com crianças pequenas, porque daí elas vão ser soltas. Por que a gente não tenta, então, evitar, prevenir que essas mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade social, que elas sejam capturadas por essa rede do tráfico? E como o Ministério Público tem atuado para garantir esses direitos dessas mulheres presas? Eu, nesse ponto, né, nessas situações de mulheres com crianças, os meus pareceres são sempre no sentido de ver, de ter essa perspectiva de que a mulher, eu não posso jogar nela essa culpa. Que a gente tem que entender que ela está dentro dessa condição e então não pode jogar nela nem na criança, né? Agora eu vejo que as pessoas seguiam muito por essa coisa da criança, do interesse da criança. Eu também acho que interesse eu não estou tirando isso, né? Mas eu acho que tem que ter muito presente que as mulheres, elas estão entrando nesse mercado, né, das drogas por conta da sua vulnerabilidade social. Então precisa de políticas públicas que reduzam essa vulnerabilidade. Doutora Ela, muito obrigada por participar do programa Interesse Público e conceder essa entrevista para a gente. Eu que agradeço. A repórter Érica Picelli acompanhou o debate sobre a situação das mulheres no sistema prisional realizado aqui na Procuradoria-Geral da República. Vamos acompanhar? Tenho 21 anos, primeira vez que eu estou presa, primeira gestação, estou de 9 meses já. Eu tô com 7 meses e alguns dias de gestação, faz 4 meses que eu tô presa. Eu peguei 5 anos e 6 meses, que já cumpri o inicial fechado. A alegria da maternidade é dividida por uma dor imensa. Mulheres que estão pagando pelos erros que cometeram são privadas também do convívio com os seus bebês. Crianças inocentes que já nascem condenadas a viverem distantes de suas mães. Eu fui presa porque eu estava levando droga para o presídio. Esse foi um dos temas debatidos no evento que o Ministério Público Federal realizou para discutir a situação das mulheres no sistema prisional brasileiro, iniciativa que faz parte do projeto MPF Cidadão 30 anos da Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional. A presença da mulher nas prisões tem crescido numa proporção assustadora, mais de 3 vezes do que tem crescido a população masculina nas prisões. Isso precisa ser analisado sob o ponto de vista de ser o sintoma de algo que está acontecendo no nosso país. O Brasil está em 5º lugar no ranking dos países com maior população prisional feminina. Em 2016, eram mais de 41 mil detentas, um aumento de 634% em relação ao ano de 2000. Os dados são do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, que registrou no mesmo período um crescimento de 283% em relação aos homens presos. A falta de estrutura material e assistencial para atender às necessidades das detentas previstas em lei e ainda não garantidas foi tema central dos debates, assim como a implementação das regras de Bangkok, norma que trata amplamente dos direitos das mulheres. Quando a mulher é presa, o único direito
que ela perde é a liberdade, mas ela mantém todos os outros como qualquer brasileiro. Prisão não é solução da violência. Prisão aumenta a violência e gera mais violência. Você sabia que produzir dinheiro é crime? Em Jales, no estado de São Paulo, um homem foi preso em flagrante com mais de R$8 mil em notas falsas feitas na própria casa. Alterar ou fabricar nota e moeda brasileira ou de outro país é crime contra a fé pública, que fere a soberania do Estado. A pena para essa conduta é de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. E veja a seguir, os ciganos são tema da segunda reportagem da série sobre comunidades tradicionais. Veja como o Ministério Público vem ajudando a combater o preconceito e preservar a cultura cigana na Paraíba. Até já! Falta de acesso a políticas públicas e sociais, preconceito e discriminação. Os ciganos sabem bem o significado dessas palavras. O estereótipo criado por uma visão deturpada da cultura e do modo de vida do povo cigano foi sendo formado ao longo do tempo. Mudar essa realidade é um desafio para o MPF. Na Paraíba, as comunidades que ainda resistem foram ouvidas em audiências públicas. Se o contrário, seja alinhar o que quer. A beleza das roupas e dos movimentos da dança cigana não escondem a realidade difícil dessas comunidades tradicionais marcadas pelo preconceito e pela pobreza. Chegamos aqui no ano 1574. 1574, estamos em 2018, está se aproximando de 500 anos. Até hoje, nós vivemos sofrendo às margens da sociedade. O desabafo dele representa o sentimento de muitos ciganos que tentam ter seus direitos respeitados. Os ciganos de Brasília são um dos únicos no país que conquistaram o direito da posse definitiva da terra onde vivem. E nós sonhamos que aqui seja construído o Centro de Resgate da Cultura Cigana, que daqui saia homens e mulheres, jovens e adultos capacitados em toda a área, para provar também para as autoridades que somos capazes. Em Souza, cidade paraibana localizada a 438 quilômetros da capital, João Pessoa, existem 3 assentamentos ciganos, com 89 famílias e cerca de 1.000 pessoas vivendo em casas bem simples. Infelizmente, nós não temos, a não ser o papel de energia, nós não temos um documento dessa casa para dizer isso aqui é de vocês. Eu fiz tanto pedido, mas infelizmente até agora nós não chegamos a receber o documento das casas. Nas marcas do rosto de Dona Iracema, uma vida onde existe carência das coisas mais básicas. Para mim falta muita coisa, que eu vivo dentro de uma casa velha caindo, de barro. Eu não tenho marido, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém, só tenho meus filhos, certo? Eu vivo pedindo, vivo lendo mão, vai me dando oração para arrumar o pão para comer, certo? Eu não tenho ninguém. O líder dos assentamentos, o cigano Francisco Vidal, explica que na década de 80, o governo estadual da época construiu algumas casas. E essa foi a única melhoria até hoje dentro da comunidade. Antes a gente morava todo mundo em barraca e veio essas casinhas e não deu essa melhora, né? Mas daí em diante não teve muita melhora não. A falta de acesso a políticas públicas e sociais, além de outros problemas enfrentados pelos ciganos na Paraíba, chegaram até o Ministério Público Federal, que realizou no ano passado audiências públicas nas comunidades para ouvi-los e tentar garantir os direitos desse povo. O importante é termos essa dimensão de que é um trabalho
contínuo, é um trabalho que requer esse constante empoderamento das lideranças, para que eles se organizem cada vez mais e visem o coletivo do grupo cigano, e o que não é fácil diante da grande vulnerabilidade que essa população enfrentou durante as últimas décadas e até séculos, e de exclusão muito dura, muito pesada, de discriminação, talvez das mais fortes discriminações que eu conheço naquela região, é a discriminação com o povo cigano. O meu sonho era ver essa comunidade alegre, todo mundo morando na sua casinha de tijolo bem feitinha, um ginásio de esporte, um lazer para as crianças ciganas, que aqui não tem. A Procuradoria-Geral da República enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal contrário à norma do governo do Distrito Federal que autoriza o uso de arma de fogo pela Polícia Legislativa. Segundo a PGR, a norma é inconstitucional, já que esse tipo de autorização é de competência da União, como determina o Estatuto do Desarmamento. O dinheiro recuperado pela Força Tarefa Lava Jato de combate à corrupção no Rio de Janeiro será destinado à reforma de escolas no estado. Inicialmente, 11 instituições serão beneficiadas com cerca de R$1 milhão. O termo de cooperação para a liberação dos recursos foi assinado pelo Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. O MPF está agora no Instagram. A rede social de compartilhamento de fotos e vídeos aberta ao público traz informações sobre a atuação das unidades do Ministério Público Federal em todo o país. Com o segundo maior número de usuários do mundo, o Brasil tem hoje 45 milhões de pessoas conectadas pelo Instagram. Participe do Interesse Público. Nosso e-mail já aparece aí na sua tela. Para rever o programa, acesse youtube.com/tvmpf. As reportagens também estão na internet, mpf.mp.br. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau.